E aí, pessoal, tudo bem? Finalmente, né, gente? Concurso do INSS, edital foi publicado, você já está sabendo disso com certeza. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer comentário do edital, da análise do edital de língua portuguesa, e também vou trazer aqui umas orientações de estudo, um cronograma de estudo para você estudar a matéria de língua portuguesa com mais eficácia. Então, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui, para quem não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior. Língua portuguesa, a gente vai conversar, e a parte de texto também. Bom, edital publicado, banca já escolhida, vocês já sabiam que era a Sebrasp. Edital é exatamente o mesmo do concurso de 2016. Língua portuguesa não mudou absolutamente nada, inclusive a ordem. Então, obviamente, eles copiaram e colaram e colocaram aqui. Então, o que nós vamos entender aqui desse edital? Primeiro, o estilo da banca. Estilo do certo e do errado, estilo de questionamento, como que eles perguntam, o enunciado da questão. Você já sabe que uma questão errada elimina uma certa. Então, para quem não sabe ainda, quem está chegando agora, quem vai prestar concurso agora, não conhece, certo e errado na questão, uma questão errada vai eliminar uma certa. Então, se você não tiver certeza da resposta, você vai deixar em branco a questão para você não perder ponto nenhum. Tá? É simples, tranquilo, sem segredo, deixa em branco. Agora, você que já está acostumado, você que já pegou provas anteriores, ou você que já prestou outros concursos, já sabe como é que funciona. O que eu quero trazer aqui é uma análise do edital e também um cronograma de estudo para você potencializar. Tem muita gente me perguntando, mas dá tempo de eu estudar esse conteúdo inteiro até a data da prova? A prova vai ser daqui 2 meses e tal. Gente, é sempre assim. Sai o edital publicado, a prova normalmente é 60 dias depois. É muito difícil uma prova esticar mais tempo que isso. Então a gente já sabe que é assim que funciona. Mas dá para potencializar, mas tem que ter organização. Então eu espero que você realmente quer prestar esse concurso público, se você realmente quer ser um servidor do INSS, se você tem realmente essa vontade, você precisa se organizar. Né? Não basta só ter a vontade. Então, você precisa assistir aos nossos vídeos, às nossas aulas, acompanhar, fazer questões, os materiais, tudo isso. Legal? Vamos lá. Vamos para frente, então, aqui. Bom, edital publicado, você já sabe quantidade de vagas. Vamos direto aqui ao assunto que eu quero conversar com vocês sobre o edital, que é, como eu disse a vocês, copiou e colou de 2016. É a mesma, inclusive a mesma ordem aqui, ó. Então, para quem já assistiu aula comigo, para quem já teve aula comigo, sabe que eu faço uma esquematização do edital. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, eu esquematizei o edital dessa forma para ficar mais fácil para você estudar e entender. Cada ponto são bases, né? Assuntos bases aqui que eu vou explicar para vocês. Por exemplo, para a gente poder entender o que é uma sintaxe da oração e do período, primeiro a gente precisa conhecer a classificação das palavras, né? O emprego de classes de palavras. Se não passar por aqui, não tem como entender isso daqui, tá? Não adianta começar por aqui. Da mesma forma, para conhecer uma concordância também, você tem que passar por aqui e depois por aqui. Então, eu vou fazer um esquema aqui. Regência, por exemplo. Para você conhecer regência, a mesma coisa. Tem que passar por classe de palavras, passar por sintaxe da oração do período, para depois chegar à regência. Crase. Né? Para você conhecer crase, tem que passar por tudo isso de novo. Mesma coisa. Tá? A única coisa aqui que você não precisa ter uma base em classes de palavras, na verdade, aqui é a parte de ortografia, né, e a parte de acentuação. Que aqui é decoreba, gente. Essa parte é decoreba. Tanto é que eu deixei por último aqui. Os principais assuntos aqui, ó. Sebrasp gosta disso aqui, gente, ó. Gosta disso, gosta disso, gosta disso aqui, ó. Acento de crase também, mas esses 3 assuntos aqui, ó, sintaxe, concordância e regência, são os mais questionados. Aí depois você tem lá crase, né, que é bastante questionado também, e a parte de pontuação. Então, esses aqui são os pontos principais. As últimas provas do Sebrasp, eu tenho acompanhado aí várias últimas provas, a gente vem acompanhando há muito tempo, né? É difícil encontrar uma questão de morfologia, questão de classe de palavras, perguntar o que é substantivo, o que é adjetivo. O Sebrasp não tem muito essa característica. A parte deles é a parte de sintaxe. Essa parte dá um pouco mais de trabalho, então a gente precisa se organizar. Então, me acompanha aqui no vídeo, fica até o final, porque no final eu vou mostrar um cronograma de estudo para você ficar orientado a estudar melhor.
Bom, vamos lá. Então, vamos dividir aqui, ó. Primeiro esquematizei a parte de língua portuguesa aqui, tá vendo? Esses são os assuntos principais de língua portuguesa, aliás, os assuntos que estão no edital. E a outra parte deixa a redação oficial para o fim. Muitos alunos me perguntaram por que redação oficial vem junto com a parte de gramática, é a redação, eu vou ter que escrever alguma coisa? Não, não é nada disso. Fica aí até o fim que eu vou mostrar para vocês o que é redação oficial. E na parte de gramática, porque a banca quis desse jeito, lá não quis separar, colocou junto com gramática, só por isso. Mas não é a redação discursiva, não. Mas segura aí, fica no vídeo que você vai ver. Vamos lá. Vamos começar aqui por emprego e classes de palavras. Esses são os principais assuntos. Classes gramaticais são as classes variáveis e invariáveis, né? Então, classes, ó, pensa nisso aqui, gente, ó, classificação, ok? Ó, classificação. Apareceu isso aqui na prova, não é muito comum o Sebrasp perguntar, mas apareceu isso, então ele está falando da morfologia. Morfologia, análise morfológica. O que é isso? São as classes gramaticais ou classes de palavras, artigos, adjetivos, pronomes, numerais, etc. Separei esses itens por quê? Porque esses itens eles funcionam como base. Por exemplo, você precisa saber encontrar um substantivo, saber o que ele faz na frase, como que você encontra, como que você determina que aquele elemento que está ali é um substantivo. Não porque eles vão te perguntar sobre o substantivo, mas o conhecimento do substantivo, ele é uma base para você fazer uma questão de concordância, por exemplo, para você poder fazer uma questão de regência, para você poder fazer uma questão de crase, né? E até para fazer uma questão de pontuação. Então, percebeu como o substantivo é a base para aquilo que Sebrasp realmente vai perguntar? Dessa mesma forma, o adjetivo também. Então, esses três primeiros elementos, substantivo e adjetivo, tem a ver também com a parte da sintaxe. A sintaxe, como eu comentei aqui com vocês, ó, concordância, regência, crase e pontuação, tá? Pontuação também vai te ajudar aqui. No caso do advérbio, por exemplo, ele tem mais a ver com sentido. Sebrasp não é muito chegado a perguntar advérbio, mas o advérbio é bom você identificar, porque como ele tem um negócio chamado circunstância, né? Circunstância que é o sentido, ele também te ajuda aqui a identificar uma questão de regência, por exemplo, tá? Questão de concordância não, porque o advérbio é invariável, então ele não concorda com nada. Então você precisa saber encontrar, a gente tem nas nossas aulas isso, tá? Eu tenho aqui aulas separadas, mostrando o que é substantivo, como encontrar substantivo, adjetivo e como encontrar advérbio. Pronome relativo. Ó, pronome relativo, Sebrasp adora esse carinha aqui, viu, gente? Pronome relativo, saber a função do pronome relativo, o que ele faz. Quem já assistiu aula sabe que um dos principais pronomes relativos é o quê? É aquele que retoma um substantivo anteposto. E você pode trocar pelos variantes, né? O qual, a qual, e assim vai, né? Os quais, as quais. O que interessa aqui nos pronomes relativos, que Sebrasp gosta muito, é a chamada regência com pronome relativo. Sabe, aquela coisa de aparecer o pronome aqui, você vai lá para o verbo da oração, identifica qual a regência, se esse verbo exigir uma preposição, essa preposição é colocada antes do pronome, enfim, quem já viu as aulas aí sabe do que eu estou falando. Quem nunca viu, assistam, porque vocês vão entender perfeitamente isso. Parte de conjunção, interessante por duas coisas, tá, gente? Ó, primeiro, porque tem sentido, né? Então, conjunção causal, condicional e assim vai. E depois, porque a conjunção vai mostrar para você qual é a oração, ó. Qual a classificação da oração. Então, por exemplo, eu sei que uma oração, ela é subordinada adverbial causal, porque tem uma conjunção subordinativa adverbial causal. Então, para conhecer a parte de análise sintática, sintaxe da oração e do período, conhecer a classificação das orações, você precisa conhecer conjunção e pronome relativo. Conjunção, ela introduz uma oração coordenada, sindética, aditiva, adversativa, conclusiva, assim vai. Conjunção, introduz uma oração subordinada adverbial, aí tem 9 classificações, causal, condicional, consecutivo e assim vai.
A conjunção integrante introduz uma oração subordinada substantiva. Tem a ver com pontuação isso também. E o pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva, né? E tem a ver também com pontuação, porque muda o sentido, restritiva, explicativa e tal. Então, conjunção e pronome relativo são dois assuntos que são muito importantes você saber, e aí você vai fazer do jeito que você quiser. Você vai decorar, você vai se familiarizar, não importa. Mas você tem que saber encontrar uma conjunção e um pronome relativo para saber o nome da oração. Tá? Então aí não tem segredo, dá um pouquinho de trabalho, mas você vai chegar lá. O pronome átono aqui é interessante pelo seguinte, porque os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, no, lo, lá, los, las, de, lis, tal, eles gostam muito de questionar os pronomes relacionados à terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Quais são? O a, os e as. Ali, principalmente, eles gostam do lhe ou do lhes, lo, lá, los e las, no, na, nos e nas. Porque esses pronomes, eles têm uma função, eles vão substituir alguma coisa. Substituir um nome. Substitui um substantivo. E eles também têm uma função sintática. Então, você vai ter o pronome, pronome oblíquo átono, por exemplo, exercendo a função de objeto direto. Isso faz parte da análise sintática, sintaxe da oração do período. Você vai ter o pronome oblíquo átono exercendo a função de objeto direto, objeto indireto. E isso tem que estudar, porque os caras gostam de perguntar isso daí. E por fim, verbo, né, gente? O verbo ali, o que é importante do verbo aqui, ó? Eu classifico aqui algumas características do verbo, isso, claro, se referindo à banca examinadora, né? Então, por exemplo, a conjugação do verbo. Eu vou ter que decorar a conjugação. Não, não é nada disso. Conjugação é a forma que ele aparece, né? E ele tem a ver com a parte de concordância também. Vocês vão ver aqui na concordância, eu vou mostrar, já vou até deixar aqui, ó, núcleo do sujeito. Eles gostam de perguntar isso aqui. Inclusive, a última prova caiu uma questão assim. E o verbo vai te ajudar a responder isso. Quer ver outra coisa que o verbo te ajuda a responder? Transitividade. O que é a transitividade? É o complemento. Se ele tem complemento, se ele não tem. Se se complementa com preposição, se não é. Isso tem a ver com regência. Outra coisa que eles gostam também do verbo, que faz parte da conjugação, da forma verbal, são chamados tempos. Tempos e modos verbais. Tá? Porque isso tem a ver com a parte interpretativa também. Então, esses 7 elementos aqui da análise morfológica, de classe de palavras, são os principais. Sintaxe da oração do período. Aqui os caras adoram isso aqui. O que é a sintaxe? Você vai fazer uma análise maior, uma análise mais profunda, entre os termos da oração. Então, quando se fala em oração, estou falando em termos. Termos da oração, um que eles gostam bastante é o sujeito. Então, você vai pegar lá nas nossas aulas a classificação do sujeito. Se o sujeito é simples, composto, determinado. São 4 classificações. Facinho de encontrar. Uma outra coisa que também é muito importante aqui para a Sebrasp, no caso dos termos da oração, os termos da oração são os complementos. O que são os complementos? O objeto direto, complemento do verbo, né? O objeto indireto e o complemento nominal. Essa parte de complemento aqui, gente, tem a ver com regência. Então, eu sempre comento com o candidato, você quer entender a parte de análise sintática, começar a entender? Estuda a regência. Começa a se familiarizar. Há verbos, né? Por exemplo, que você tem que se familiarizar. Você pega, por exemplo, o verbo agradar. O verbo agradar tem sentido de satisfazer, sentido de acariciar. A mudança de sentido tem a ver com a colocação da preposição ou não no verbo. Isso não tem jeito, isso aí você só consegue identificar, só consegue entender se você decorar os verbos, não tem outra forma. Pega o verbo assistir, por exemplo. O verbo assistir tem sentido de ver, presenciar, tem sentido de caber, tem sentido de prestar assistência, tem sentido de morar. Então peguem os verbos na regência que tem mais de um sentido primeiro. Vai estudar por ele. E aí na parte de sintaxe da oração, sujeito e os complementos, o sujeito você encontra pelo verbo. E nós já vimos o verbo agora há pouquinho no outro slide lá.
Os complementos também pelo verbo, na regência verbal, se ele tem complemento, se ele não tem. E aqui, pessoal, não tem saída, você vai ter que decorar alguns verbos, tá? Então, quem não gosta de decorar aí, pode passar a gostar, porque você vai ter que decorar, não tem jeito. E eles gostam de perguntar verbos que têm mais de um sentido. Então, peguem os verbos com mais de um sentido, você vai ver que vai diferenciar a transitividade, vai mudar, uns têm preposição, outros não, e aí você vai se familiarizando com eles, tá bom? Vamos para frente aqui. E período? O que é a sintaxe do período? Bom, a sintaxe do período aqui é as orações. Classificação das orações. E a classificação das orações, aqui ó, a classificação das orações, como é que você reconhece? Como é que você sabe, por exemplo, que uma oração é ordenada? Você sabe pela conjunção. Como é que você sabe se uma oração é subordinada? Você vai reconhecer pela conjunção ou pelo pronome relativo. Então, isso aqui é a base. Reconhecendo conjunção e pronome relativo, você reconhece os períodos, composto por coordenação, composto por subordinação. Então, eu vou estudar orações. Não adianta estudar orações. Primeiro, você tem que estudar conjunções, tá? Porque elas introduzem as orações coordenadas e também subordinadas, algumas, e estudar o pronome relativo. Tá certo? Isso aqui é a base para você conhecer a classificação das orações. Vamos para frente. Concordância nominal verbal. Sebrasp gosta mais da concordância verbal. Pessoal, quando eu falo gosta mais, não quero dizer que eles não vão fazer uma questão de concordância nominal. Pode cair. Mas não é praxe dessa banca, eles gostam da concordância verbal. E por que isso? Porque você sabe muito bem, quem está estudando já, que existem dois tipos de verbos. Os verbos pessoais, que são aqueles que têm sujeito, e os verbos impessoais, são aqueles que não têm sujeito. Os verbos impessoais não têm concordância, eles não têm plural. Você pega o verbo haver, por exemplo, no sentido de existir, ele está sempre na terceira pessoa do singular. Nesta sala há muitos alunos. Esse verbo está sempre no singular, ele é um verbo impessoal. Ele não tem sujeito, ele não tem núcleo. E alguns verbos, que é a maioria, ele possui o núcleo do sujeito, ele concorda com o núcleo do sujeito. Cuidado com esse tipo de questão, gente, aqui você tem que ter atenção. A última prova, o examinador fez uma questão mencionando a palavra núcleo. O núcleo do sujeito é a principal palavra do sujeito e é com essa palavra, com esse núcleo, que o verbo vai concordar, e não é com o sujeito todo. Então, normalmente, eles gostam de pegar um sujeito, eles colocam preposições no sujeito, por exemplo, os alunos da sala D, por exemplo, os alunos da sala D da escola. Da sala D da escola, preposição. O verbo vai concordar com alunos. Por quê? Porque é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é um substantivo ou uma palavra que está no lugar de substantivo, pode ser um pronome, inclusive, não preposicionado. Se ele não tem preposição antes, via de regra, que é a regra de número 0, o verbo vai concordar com esse núcleo, não importa onde ele esteja. Então, presta atenção nas nossas aulas, quando eu comentar, quando você assistir lá as minhas aulas de português, você vai ver, eu vou comentar na parte de concordância essa questão do núcleo do sujeito. Até porque isso é regra mesmo, né? É uma regra. Vamos lá, vamos para frente aqui, ó. Então, estudem aqui primeiro, comecem pelos verbos impessoais. Tá? Impessoais são os verbos que não têm sujeito. Esses verbos, gente, eles não têm sujeito, mas eles têm complementos. Então, por exemplo, há muitos alunos. Esse muitos alunos aqui, se chama objeto direto desse verbo, é um verbo transitivo direto. Como esse verbo aqui não tem sujeito, muitos alunos não pode ser o sujeito da oração. Agora, quer ver que legal? Olha como os caras gostam disso aqui. Imagina se eu troco o há muitos alunos por existem muitos alunos. Sabe o que vai acontecer com muitos alunos aqui? Ele vai virar o sujeito da oração. Sabe por quê? Porque esse verbo aqui, ele é pessoal.
Verbo pessoal é aquele que tem sujeito. Então, estudem os verbos impessoais primeiro aí na concordância e prestem atenção lá nas minhas aulas, quando eu comentar com vocês concordância, nessa palavrinha aqui, ó, núcleo, tá certo? Claro que o objetivo desse vídeo não é trazer a matéria para vocês, mas é só uma orientação de estudo. Regência, gente, ó, pega o verbo primeiro. Depois você vai para a regência nominal. Na regência verbal, regência é complemento, é dependência. Uma coisa depende da outra para poder ter sentido dentro de sempre você vai levar em consideração um cara chamado contexto, dentro de um contexto. Então, peguem os verbos aqui com mais de um sentido. Ó, verbos com mais de um sentido. Como eu falei para vocês, é decoreba, tá, gente? Não tem jeito, vai se acostumando com os verbos. Você vai ver que os verbos têm mais de um sentido, ele vai possuir mais de uma transitividade, mais de um complemento. Isso quer dizer que alguns é sem preposição, outros é com preposição. E se for com preposição, você tem que saber qual é essa preposição. Tá? Então, verbos com mais de um sentido. Comecem estudando por esses verbos aí. Aí vocês passem depois, aqui no caso da regência, para os chamados verbos bitransitivos. São os verbos que têm dois complementos. E um complemento é direto, sem preposição, outro indireto. Fica ligado aqui, porque às vezes eles invertem os períodos aqui, tá? Coloca o objeto indireto primeiro, depois o direto, depois o objeto direto depois. Vocês vão ver lá nas aulas, né? Acompanhem as aulas lá que vocês vão se lembrar disso aqui que eu estou falando para vocês. Acento de crase, gente, como eu falei, não tem como estudar crase se você não estudar regência. E aqui é o seguinte, gente, para com essa historinha de ficar decorando, para com isso. Esse negócio, eu vou decorar, que antes disso não tem crase, antes daquilo não tem. Para com isso aí, porque isso não funciona mais, sabe? Aqueles macetes mirabolantes, com musiquinha e tal. Chega, larga a mão disso aí, gente, isso aí não funciona. Crase você tem que raciocinar, você tem que pensar em regência, você tem que pensar em complemento, tem que pensar em locução, saber o que é uma locução, são os casos especiais de crase, saber o que é um termo regente, um termo regido. Nas minhas aulas eu mostro tudo isso eu mostro para o candidato, o que ele precisa saber para estudar crase. Essa coisa de você ficar decorando aqueles zilhões de regras de crase, não tem crase antes disso, não tem crase antes daquilo, não tem crase quando acontecer isso, não tem crase. Você vai passar a vida inteira decorando uma regra de crase e você vai para a prova e não vai adiantar nada. Você pode errar a questão decorando regra. Eu tenho alunos, já tive alunos, candidatos, que erraram questão de prova, questão de crase numa prova, porque decoraram. Então você pergunta para o candidato, você percebe que ele decorou aquilo. Não vai funcionar, gente, não funciona. Eu sei que é tentador, você pega lá na gramática, você pega lá no livro, nas aulas, no YouTube aí tá cheio de macete para crase. Para com isso aí, gente. Larga a mão disso aí, isso não vai funcionar. Eu sou sincero com o candidato. Vem comigo aqui, eu vou ensinar vocês nas minhas aulas como você raciocina crase. Crase tem que ter neurônio, tem que ter pensamento, tem que ter raciocínio de termo regente, de termo regido. Porque imagina o seguinte, o que nós estudamos um dia, qual que é a decoreba? Você vai olhar para o seu caderno da esquerda para a direita. Aí você olha para a palavra da esquerda, vê se ela tem preposição, junto com o artigo do termo da direita, da palavra da direita. E se o examinador inverter o período? E se ele inverte o período, por exemplo, e a crase vem antes disso que você decorou? Aí você não vai fazer a questão. Então, para com esse negócio de decoreba. Assistam às aulas, que eu vou mostrar como você vai identificar um acento de crase. Nós vamos raciocinar, tá? A gente tem que ser objetivo e direto, porque senão você faz um curso, você gasta dinheiro, você deixa de ficar com as pessoas com as quais você gosta, você abre mão de fazer uma série de coisas que você gosta de fazer e fica estudando aquilo. Na verdade, você não está estudando, você está decorando. Aí você vai para a prova, erra a questão, o que vai acontecer? Você vai ficar desanimado, né? Você fala, não é para mim, esse negócio não é para mim. Não é isso, é que você está estudando errado. Então, para com isso aí, decoreba não vai funcionar aqui na crase. Vem comigo que eu vou contar para vocês. Não é nenhum plano mirabolante, não é macete, não é nada disso, gente. É regra, simplesmente regra. Só vou mostrar para vocês, olha, como você estuda a crase. Você estuda por aqui, começa por aqui,
faz isso, vai se acostumando com isso aqui. Se acostumou com isso, agora você passa para o segundo plano, agora nós vamos estudar isso aqui, entendeu? Tem que ser organizado, senão não funciona, tá, gente? Vamos lá, vamos para frente aqui, ó. Pontuação. Pessoal, pontuação é o seguinte, os caras gostam da vírgula, né? Os caras gostam do ponto e vírgula, aqui, e os caras gostam de 2 pontos. Pronto, esses são os principais. Agora, há casos em orações, principalmente orações intercaladas, né? Orações intercaladas são orações que estão no meio de outras orações, que é possível usar as vírgulas, é possível usar os parênteses e os travessões. Então, isso aqui está na parte de orações, principalmente as orações subordinadas. Então, na parte de pontuação, primeiro nós temos que passar pela sintaxe, como eu contei para vocês aí. Por isso que eu organizei dessa forma. Sintaxe, conhecer o sujeito, depois você conhecer o verbo, conhecer se esse verbo tem complemento. A regra de número 0 de pontuação, não se separa a oração na ordem direta, não se separa o sujeito do verbo, não se separa o verbo do seu complemento. Aí depois vem as regrinhas especiais, que eu tenho tudo lá gravado para vocês. Como usa o ponto e vírgula, como usa 2 pontos, a questão dos travessões, dos parênteses, principalmente nas orações subordinadas. Então, Sebrasp gosta daquelas questões assim. As vírgulas no trecho tal podem ser substituídas por travessões e manter a correção e o sentido do período. E aí, peraí, vamos ver, o que é isso aqui? Substituir as vírgulas por travessões, será que isso é possível? Há casos que é possível, sim, e nas minhas aulas eu vou mostrar isso para vocês. Então, pontuação é a matéria que você vai ter que estudar, porque vai cair, sim. Ortografia oficial. Gente, aqui emprego das letras, eles não são muito afeitos a esse tipo de pergunta, tá? Mas por isso que eu deixei por último. Uso dos porquês, por exemplo, estuda aqui, ó, uso dos porquês, porquê separado, junto, sem acento. Nas minhas aulas eu tenho tudo isso. Aliás, a primeira aula de ortografia oficial é sobre o uso dos porquês. Tem a regra lá para você usar bonitinho. Então, isso aqui, gente, ortografia oficial é leitura. Tá? Eles não vão te perguntar a regra, por que a palavra casa é escrita com S e não com Z. Isso não cai na prova. E a parte de ortografia também ela envolve 2 coisas. Uma é a grafia das palavras e a outra é isso aqui, a acentuação gráfica. A acentuação gráfica aqui é a classificação das palavras. As últimas provas eles não têm questionado a acentuação gráfica. Classificação oxítona, paroxítona, proparoxítona, tá? Agora, vai estudar acentuação, eu sugiro que você faça o seguinte, ó, deixa por último e começa lá pelo o novo acordo ortográfico. Que eu, inclusive, também nas minhas aulas de acentuação, eu gravei um vídeo especial só falando do acordo ortográfico. Então, novo acordo, porque tem muita gente ainda que não conhece esse novo acordo, hein? Tem muita gente que não conhece. Então, é legal você ler isso aqui, porque é decoreba também, tá, gente? Então, mas deixa por último. Bom, compreensão e interpretação. Claro, lógico que vai cair isso aqui, gente. Claro que vai cair. Interpretação e compreensão de texto. Isso não tenha dúvida. Então, como que eles vão fazer isso aí? Como é que o Sebrasp faz isso? Vão te dar um texto, eles vão enumerar. Eles enumeram 1, depois eles deixam 2, 3, 4 sem número, coloca 5, aí 6, 7, 8, 9, 10. Você vai ver que vai encontrar isso. Vai ser enumerado dessa forma. 1, 5, 10, de 5 em 5. Tá? Então, é a numeração. Aí eles colocam assim. Na linha tal ou na R, pode aparecer a letra R, que é referência, a mesma coisa. Esse R, por exemplo, R3, a referência 3 é a linha 3. Ou a letra L3, que é a letra, seria a linha 3. Não importa, gente, vai aparecer o número da linha que você tem que ir. As questões de compreensão e interpretação do Sebrasp, elas têm essa característica. Muitas vezes você consegue responder sem ler o texto todo. Vejam, gente, isso não é mágica, isso não é 100%, tá? Mas faz o seguinte, leia o enunciado da questão e normalmente eles te colocam num parágrafo, te colocam numa linha específica e tenta, porque às vezes dá para responder sem ler aquela parte do texto. Agora, é claro que o ideal numa prova é você ler o texto 2 vezes. A primeira vez é você ler o texto para saber sobre qual assunto é aquele texto, né, qual que é o tema do texto.
E depois, a segunda vez, é você ler o texto, ler a prova, ler a segunda parte do texto para você identificar quais são os elementos de ligação, quais são os elementos conectores. É fundamental aí também você ler a segunda parte. Mas assim, faz a leitura do enunciado. Leia o enunciado da questão. No enunciado da questão, se aparecer lá sentido, significado, ideias, é porque ele está fazendo uma questão de interpretação. Eles vão te colocar na linha exata. Para estudar a interpretação, para você se acostumar, você vai fazer o seguinte, gente. Toda semana, uma vez por semana, você vai pegar uma prova do Sebrasp. Qualquer concurso, qualquer um. E você vai começar a fazer as questões de interpretação. Uma vez por semana, você vai demorar 10 minutos para fazer isso. Você não vai levar mais do que isso. Então, quando você for estudar a parte de português, que eu vou mostrar aqui quando que você vai fazer isso, você pega uma prova anterior, na internet está cheio aí, de qualquer concurso, e comece a resolver as questões de... Aquela questão não vai cair de novo, tá? Não vai decorar aquilo que não vai cair de novo, mas é só para você se acostumar. Você vai ver que na terceira, na quarta vez que você fizer isso, você já pegou a manha da banca examinadora. Você já pegou, se você nunca viu isso, você já pegou a manha. Mas tem que fazer isso, gente. Você tem que fazer leitura. Não vá para a prova sem fazer leitura. Não seja aventureiro, hein? Não façam isso que não vai dar certo. Toda semana no cronograma eu vou mostrar para vocês. Você vai pegar uma prova, a que você quiser, Sebrasp, vai ler aquele texto. Você vai levar 10 minutos para fazer tudo isso. 10 minutos para você pegar a prova, baixar, olhar no seu computador, no seu celular, leia o enunciado, veja o que ele quer, vai na linha, tenta encontrar. Você vai ver que há muitas questões de interpretação e compreensão de texto que têm a ver com a gramática. Por isso que a gente tem que estudar a gramática primeiro. Tá? Mas tem que fazer isso, senão não adianta. Tá? Você não vai resolver nada. Tipologia textual. Tipologia, o tipo de texto. Existem 3 aqui, na verdade são 6 tipos de tipologia, tá? Mas existem 3 assim que são os fundamentais, que é o texto narrativo, que narra um fato, claro, né, gente? O texto descritivo, que descreve alguma coisa, que tem muito das percepções sensoriais, principalmente carregado em adjetivos aqui. E o texto dissertativo. Aí você tem o argumentativo, o injuntivo, né? Tem outros textos aqui. Esses são alguns dos principais. O que Sebrasp gosta muito de questionar? Principalmente o narrativo. O narrativo ele tem elementos, você vai estudar os elementos. Nas minhas aulas de interpretação tem isso. Quais são os elementos de um texto narrativo? Muito fácil você encontrar, simples. Eles gostam do dissertativo, do argumentativo, e do injuntivo. Pronto, aqui tem elementos especiais aqui do dissertativo. Dissertativo é que você vai ver que tem opinião no texto, opinião de alguém. O argumentativo é uma defesa de tese. Alguém dá uma opinião e defende. O injuntivo você vai ver que ele é cheio de verbo no imperativo. O verbo no imperativo significa dando ordem. Sabe receita de bolo? Receita de bolo, pegue 2 colheres, faça tal coisa. Esse é um texto injuntivo. Bula de remédio. Então esses são os principais aqui. Deixa por último, tá, gente? Porque normalmente eles questionam, raro questionar isso aqui. Significação das palavras, pessoal, é leitura. Isso aqui tem a ver com texto. Você não vai decorar dicionário, né, gente? É um contexto. Então, de repente, você tem uma palavra ali que num determinado contexto ela tem um sentido, num outro contexto ela tem outro sentido diferente. Aqui, principalmente, aquelas questões lá de sentido conotativo, sentido figurado, tá? Então, aqui, gente, leitura. Quando você pegar as provas do CESP, o Sebrasp, você vai ver que são poucas questões aí perguntando sentido. Quem gosta mais disso são outras bancas. Por fim, manual de redação da Presidência da República. Pessoal, aqui não tem saída, é leitura. Se bem que as minhas aulas estão completaças aqui de redação oficial. A redação oficial eu fiz uma aula completa, tem mais de 40 aulas. Você vai dizer assim, mais de 40 aulas de redação oficial? Sim, porque eu fiz aulas curtas, gravei aulas curtas para não cansar o candidato, e separado por assunto. Então eu vou falar, por exemplo, sobre impessoalidade. Tem uma aula só sobre impessoalidade
um vídeo só sobre impessoalidade nas aulas, né? Na plataforma. Aí eu vou falar sobre coesão e clareza, que é um dos atributos da redação oficial. Tem uma aula só de coesão e clareza. Aí nós vamos falar, por exemplo, sobre um documento público, um ofício. Tem uma aula só de ofício. Não misturei, tá certo? Por quê? Porque eu quero que você divida pelas aulas e você se organize. E aí eu vou mostrar nas aulas o que é fundamental aqui no Manual de Redação da Presidência da República, o que eles gostam de questionar. Houve mudanças, né? Eu tenho nas minhas aulas essas alterações, por exemplo, em 2018, o último Manual de Redação era de 2002, depois em 2018 aqui tem a terceira edição, que é a edição que eu já gravei aqui para vocês. Então alterou aqui, vocês vão ver que o memorando já não existe mais. Inclusive, o último concurso do INSS tinha uma questão envolvendo memorando. Não estudo mais por isso aqui, hein? Não existe mais aqui. Foi substituído pelo ofício. O ofício tem as suas características, os atributos. Tá? Então, o manual de redação eu dividi nas minhas aulas assim. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte são os atributos da redação. Tudo bem? Redação oficial. Quais são os atributos? Impessoalidade, norma culta, clareza, coesão e clareza, concisão. E a segunda parte são os expedientes oficiais. O que são os expedientes? Os documentos, o ofício, exposição de motivos, mensagem, tem a parte do e-mail. Então assistam as aulas lá que vocês vão ver que é bem tranquilo, não tem segredo, tá? Fechado, tá analisado para vocês. Agora é o seguinte, ó, plano de estudos. Nas nossas aulas você vai ter aqui a base forte, que são as aulas, vídeo. Você vai assistir a hora que você quiser. São os vídeos. O material em PDF para você acompanhar. Desse material de PDF você vai ter a leitura. No caso, legislação aqui, as matérias de legislação também. Mas de português também tem. Tem as marcações ali, também os principais. Ó, toma cuidado com isso aqui é fundamental. E claro, né, gente, os resumos, os mapas e as fichas. Depois as revisões com as questões, os temas e o assunto. Questões são dezenas de questões, cada vídeo meu ali, cada vídeo de língua portuguesa, de interpretação, cada vídeo no final apresenta uma questão sobre aquele assunto, que é para você ir se acostumando. Inclusive questão do certo e do errado, tá? Que é direcionado para a sua prova, direcionado para a sua banca examinadora aí. Então, terminou a matéria, ali eu apresento uma questão do certo e do errado. Você vai pausar o vídeo, você vai responder a questão, você vai cronometrar, vai ver quanto tempo você leva para responder a questão e depois você vai voltar lá, eu dou o gabarito e os comentários com vocês, tá? Então aqui, ó, tá aqui o plano de estudo, o cronograma de estudo para vocês aqui. Vai começar logo na segunda-feira com português. Bom, aqui é o seguinte, gente, repare aqui, ó, direito previdenciário tem todos os dias, né? Por quê? Porque é uma matéria especial, claro que você tem que estudar essa matéria, por isso que eu coloquei aqui todos os dias. Agora você vai dizer, como é que eu vou estudar isso aqui? Quanto tempo? Não importa, gente, não importa. O ideal seria 3 horas por dia. Pensa assim, gente, saiu o edital foi publicado. O edital foi publicado, é de segunda a segunda que você tem que estudar. Não dá para, hoje eu vou descansar, não dá. Isso aí você tinha que fazer quando o edital não estava publicado, aí sim. Aí você estudaria de segunda a sexta, como se fosse um trabalho. Entendeu? Marcaria lá o horário, sábado você faria uma revisão lá de 2, 3 horinhas, tranquilo, domingo descansava, mas agora não dá para fazer isso. Publicado edital é de segunda a segunda até a data da prova, não tem como fugir. Então olha ali em cima, ó, começa segunda-feira, você vai separar 1 hora língua portuguesa. Depois você muda, vai para o direito previdenciário, porque é uma matéria específica, isso vai ter muita questão sobre isso. Faz uma revisão depois, tá vendo ali embaixo, ó, das 2 matérias. Mas que matéria eu vou estudar em português? Aí é que vem as aulas. Aí você precisa ter as aulas. Por quê? Porque nas aulas eu vou mostrar para vocês, olha, você vai estudar esse assunto aqui, ó. Então, na segunda-feira você vai estudar, por exemplo, classes de palavras. Então, você não tem muita habilidade com classe de palavras, você vai estudar classe de palavras na segunda-feira. Você vai estudar tudo? Não, separa, pega lá, substantivo, adjetivo e advérbio. Começa por elas. Estudou aquilo, você vai ver que em meia hora você estuda isso aí. Não vai nem precisar de 1 hora. Mas em 1 horinha você consegue estudar todas as classes de palavras, ou pelo menos ter o contato com essas classes de palavras. Então, segunda-feira ali, tá?
Estudou direito previdenciário depois, faz a revisão dos dois, questões sobre esse assunto. Vai lá para quarta-feira, junto com outra matéria que vai cair na sua prova, que é informática. Por que junto com informática e português? Porque são matérias distintas, para você não cansar. Aí você muda completamente o assunto, seu cérebro não cansa. Você, por exemplo, for estudar português ali junto com direito constitucional e depois direito administrativo e direito previdenciário, você não vai aguentar. Porque é muita leitura, é muito texto, você começa a perder o interesse, a atenção. Então tem que fazer essa mescla aí. Mesmo esqueminha lá na quarta-feira, ó. Meia hora de cada matéria ali, um assunto, depois direito previdenciário, revisão, pau, questões. Sábado, junto com a redação oficial, coloquei ali quinta-feira, redação oficial e leitura. Você vai pegar primeiro os atributos. Quais são? Pessoalidade, a clareza e coesão, concisão, norma padrão. Você vai ver os atributos, você vai ver as características. É muito simples, gente, é leitura, é só leitura. Na outra semana, o que você vai fazer? Você vai pegar os expedientes oficiais. Eu tô falando da quarta-feira ali, hein, gente, ó. Redação oficial, tá vendo? Junto com direito constitucional. Por que junto com direito constitucional? Porque tem a ver com legislação, tem a ver com lei. Você vai ver, por exemplo, estudar os chefes dos poderes da União, chefe do executivo, judiciário, legislativo. No direito constitucional você tem isso também. Não que eles vão te perguntar quem são os chefes, não é isso. Mas existem documentos específicos, expediente oficial, um documento específico para os chefes dos poderes, lá na redação oficial. Então, junto com o direito constitucional, você já tem ali a Constituição Federal, você já pode olhar na Constituição, e aqui na minha matéria também, nas minhas aulas, no meu material, você vai conseguir entender melhor, tá? Sabadão, manda ver no português de novo, revisão e assim vai. Domingo é revisão de tudo. Domingo é revisão da semana toda. Você vai ver que eu garanto para você, a prova é daqui 2 meses. Em um mês, se você fizer isso desse jeito, hein? Não pode se enganar, senão não tem jeito. Em um mês fazendo isso daí, você vai ver que você consegue já identificar o que a banca examinadora vai te perguntar, ou consegue identificar uma questão de prova com muito mais facilidade. Mas eu posso garantir para você, se você seguir essa receita do bolo que você está vendo aí, ó, direitinho, organiza. Tem essa matéria aqui de português que eu tenho mais dificuldade, então pega essa matéria, estuda mais. É assim que você vai fazer. Você vai ver que em um mês você já vai estar legal na matéria, e o outro mês que falta para fazer a prova, você só vai revisando. E aí, quando você chegar na data da prova, você está preparado para fazer as questões de língua portuguesa aí do Sebrasp, tá? Mas segue esse cronograma aí. Fechou? Mas tem que assistir as aulas, né, gente? Senão não tem jeito, ó. Você tem que assistir o Gabaritando INSS aqui com a gente, senão não tem como fazer isso. E você sabe perfeitamente, você que se não sabe, vai saber agora. Olha as vantagens que você vai ter do nosso curso online aqui, ó. Você tem o curso online, as vantagens do curso online. Primeiro, acesso imediato. Fez a matrícula? Já era. Pronto, já pode acessar. Ilimitado, quantas vezes quiser. Teoria e questões comentadas. Várias, dezenas, centenas. Material em PDF. E olha que legal, você vai ter um grupo no WhatsApp para você tirar as dúvidas ali. Tem uma dúvida de alguma coisa, o grupo de WhatsApp vai te ajudar. Informações adicionais você vai receber. E não acabou aqui não, tem mais, ó. Bônus. Tem mais um bônus. Fez a matrícula, adquiriu o curso, vai acontecer tudo isso daqui. E além disso, você vai ter caderno de questões simulados e nós vamos fazer revisão de véspera. Ó, isso daqui, gente, esse bônus aqui não tem em todos os cursos, hein? Não tem. Isso aqui só é feito normalmente quando você tem o edital da magnitude que é o edital do INSS, ó. Caderno de questões, simulado, revisão de véspera, para você ficar craque. E o mais legal ainda, olha o valor disso aqui, gente. 597 por 297 ou 12 de 29,65. Você não compra uma pizza. Você não compra uma pizza. Fala sério. Não compra. Você não compra uma pizza com 29,65. Pizza boa. Não estou falando essa meia boca, não. Pizza boa. Você não compra com esse valor. Então, isso aqui, gente, não é gasto. Se você pensar que você, estou gastando. Não, você não está gastando. Você está investindo. Muda essa cabeça, gente. Para com essa cabeça
de ficar, eu vou gastar. Não, você está investindo no seu futuro. O estudo não é gasto, o estudo é investimento. Gasto é você comprar celular caro, gasto é você comprar tênis caro, roupa de marca, carro, não sei daí. Isso é gasto. Você vai gastar, você vai perder com isso aí. Investimento é outra coisa. Investimento é completamente diferente de gasto. E aqui você tem investimento. Então, como é que você vai fazer isso aqui? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai clicar nesse link abaixo aí que você está vendo aí, ó. Tá vendo? Ó? Olha aí, mostrando para você a setinha aí. Nesse link aí é o link do curso. Clica nesse link aí, adquire o curso e já começa a estudar imediatamente. E outra coisa, hein? Fica ligado aqui no canal, porque eu vou começar a colocar umas dicas e questões. Dicas e questões que eu quero dizer é o seguinte, são orientações de questões de prova e até matéria também. Matéria também eu vou colocar, pegar aquela matéria mais trabalhosa, aquela que dá mais trabalho, vou colocar no canal aqui para vocês se acostumando. Então, olha só, gente, você vai ter o curso, você vai ter toda essa vantagem aí, você vai ter caderno de questões, você vai ter simulados, vai ter revisão de véspera, ainda vai ter os nossos vídeos também de graça. Toda semana vou colocar um videozinho ali para você. Opa, tem um assunto aqui interessante. Porque como a gente dá aula todos os dias, diariamente, sempre surge uma dúvida. Então, quando o candidato faz uma pergunta, eu acho aquela pergunta interessante, eu gravo um vídeo sobre aquilo. O candidato me fez uma pergunta, essa pergunta é interessante. Essa pergunta pode cair na prova. Essa pergunta a maioria não conhece. Essa pergunta aqui é legal para os outros conhecerem. Eu vou lá e gravo um vídeo, tanto de uma questão como de assunto. Então, clica no link abaixo, adquire o curso, eu te espero na plataforma, seja feliz e a gente se encontra lá. Valeu, gente, abraços, bons estudos, ó, não desista, hein? Quero ver você lá no dia da posse. Valeu!